Olá galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos ainda trabalhando o nosso plano de estudo tutorado, material oferecido aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E agora, galera, nós vamos abordar uma atividade que ela foi reenviada pelo PET, pois os dados da atividade não estavam coerentes com a segunda lei de Newton, na qual a questão aborda. Estamos trabalhando com a semana 2 aí do volume 3 do primeiro ano do ensino médio regular. Mas antes que possamos aí resolver a questão, eu convido vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que possam receber aí os vídeos que têm sido lançados sistematicamente e semanalmente para vocês, né? E se essa aula for útil para você, deixe aquela curtida para nos ajudar. Tranquilo? Vamos lá abordar a questão. Pois bem, galera, foi essa atividade 5 aí, ó, que ela foi enviada com erros de dados. Pois bem, nós aí sugerimos uma nova colocação dos dados e uma solução teórica aí da questão, né, para que vocês pudessem, de certa forma, acompanhá-la. Essa foi nossa questão sugerida, essa correção sugerida, quando nós não tínhamos aí os dados coerentes com a questão. E eu adianto para vocês, nós aí acertamos 60% da questão ao mudar os dados. Tranquilo? Então, quem nos acompanhou na solução dessa questão, certamente já vai entender a nova questão e já tem aí boa parte da questão esclarecida. Tranquilo? Agora sim, eu vou para a questão que foi reenviada, a atividade 5 aí, errata do PET. E o que nos diz a questão? Uma força F atua em um disco de gelo seco que desliza sobre uma superfície horizontal com velocidade v. Observe que o disco de massa 0,25 kg, em certo instante do movimento, diminui sua massa, por evaporação, para massa igual a 0,20 kg. A tabela abaixo representa alguns valores de uma força horizontal e de aceleração. Primeiro, ele pede para que você construa o gráfico força versus aceleração. Então vamos lá. Vamos lá para os eixos gráficos. Eu tenho o eixo Y e eu tenho o eixo X. E aí, próximo passo. Sempre que você for trabalhar com gráfico, você vai observar as grandezas relacionadas, seja em qualquer disciplina. Observem, aqui ele relacionou a força em newtons, né, pela aceleração produzida por essa força aplicada. Tranquilo? E ele me dá aí, ó, na questão, ele diz o seguinte: quando eu tenho uma força aplicada de 0,10 newtons, a aceleração produzida sobre o corpo até então de massa 0,25 kg terá o valor de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Ok. Agora ele diz o seguinte, e nós já havíamos proposto essa modificação, ó. Ele me diz o seguinte, aqui eu tenho o ponto, né, relacionando a força aplicada com a aceleração produzida. Ele me fala que eu dobrei a força aplicada. Agora a força foi para 0,20 newtons. A aceleração produzida por essa força, galera, ó, 0,80 metros por segundo ao quadrado, certo? E aqui eu tenho o ponto que relaciona a nova força aplicada com a nova aceleração produzida sobre a mesma massa de 0,25 kg. Terceiro passo aí, eu tripliquei a força. A força agora em relação à primeira força nos dada é de 0,30 newtons. O que acontece com a aceleração? Ela triplicou, 1,20. Quando eu aplico a força de 30 newtons, a nova aceleração produzida por essa força será igual a 1,20 newtons. Aqui eu tenho um ponto que relaciona a força aplicada com a aceleração causada. Até aqui, galera, os nossos dados modificados, quando nós havíamos proposto aí uma solução para a questão, estavam corretos. Tranquilo. O que acontece agora? A partir de agora, observe que a força aplicada é menor que 0,30 newtons. É uma força de 0,24 newtons. E o bloco mantém a mesma aceleração. Poxa, o que está acontecendo? Galera, até então, a massa era constante, 0,25 kg.
certo? Como a massa era constante, a força aplicada era proporcional à aceleração causada. Nesse momento, eu diminuí a força e manteve-se a aceleração sobre o bloco. Por quê? Porque a massa variou. Como a massa variou, eu tenho esse ponto aqui gráfico, ó, 0,24 newtons produz a mesma aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Agora, ele faz o seguinte, ele aumenta um pouco a força. A força vai para 0,32 newtons. E ele observa que a aceleração produzida por essa força agora, sobre o bloco, com nova massa, né? A massa constante. A massa agora do bloco, 0,20 kg. Houve aí uma variação de massa devido à evaporação aí do gelo seco, né? Deve ter sublimado. Beleza, aí vamos no gráfico. Quando eu aplico uma força de 0,32 newtons, a aceleração causada 1,60 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho o ponto que relaciona essas duas grandezas aqui, ó, no plano cartesiano, né? Agora basta eu traçar aqui, ó, a reta que une esses primeiros três pontos aqui, ó, porque a massa era constante, certo? Agora eu tenho uma nova massa e eu tenho uma reta que une esses dois novos pontos aqui, ó, respeitando aí, ó, a segunda lei de Newton. Tranquilo? Então, esse seria o gráfico aí que você deveria construir segundo os dados fornecidos pelo PET. Beleza! Agora, nós vamos para a letra B. Ele me pede, ó, determine a inclinação do gráfico. Na verdade, o que ele deveria ter aqui dito era qual grandeza física eu posso relacionar com a inclinação gráfica quando eu trabalho com o gráfico força por aceleração. Então, eu tenho aqui, ó, essa inclinação gráfica, ó, nesse nosso primeiro gráfico, tá vendo? Eu tenho um beta aqui e esse beta é diferente de zero. O que ele quer me dizer aqui, galera? Ó, a tangente de beta, eu tenho um ângulo beta e a tangente de beta vai relacionar o cateto oposto pelo cateto adjacente. E isso para mim é uma grandeza física. Vamos lá. Eu tenho aqui uma reta que eu coloquei paralela ao eixo da aceleração, certo? Então esse meu ângulo aqui é o mesmo ângulo beta, tem o mesmo valor desse ângulo aqui, ó. Tranquilo, eu tenho aqui agora um triângulo retângulo, vou trabalhar com trigonometria no triângulo retângulo. Só que eu quero, gente, a grandeza física, o fenômeno físico associado a essa inclinação gráfica. Quem que seria esse cara aqui, ó? Seria meu cateto oposto a beta. E existe uma variação da força. Quando eu tenho aqui, ó, uma força de 0,10 newtons, né? E aqui, quando eu tenho uma força de 0,30 newtons. São nossos primeiros três dados lá do gráfico. Houve uma variação de 0,20 newtons. E qual é a aceleração aí? A variação da aceleração. A aceleração passou de 0,4 para 1,2. Então, ao variar a força aí de 0,20 newtons, eu produzi uma variação de 0,80 metros por segundo ao quadrado. Galera, eu estou dizendo para vocês que se eu pegar aqui, ó, a força, a variação da força e dividir pela variação da aceleração, eu terei uma constante, que é a massa. Por que nesse caso aqui, ó, eu terei uma constante? Porque eu tenho esse gráfico aqui, ó, uma reta, certo? Então, força dividido por aceleração, a força em qualquer instante produzirá uma aceleração instantânea. E a relação dessas duas grandezas aqui me dará uma massa, que é constante. Então, o que eu estou falando para vocês? Que a tangente de beta para um gráfico força por aceleração me dá a massa do bloco. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos calcular a massa. 0,20 é justamente a variação da força e 0,80 a variação da aceleração. Como o enunciado me adiantou, a massa 0,25 kg. Então, todo o gráfico força por aceleração, a reta que toca a curva lá num ponto, te dá noção da massa do corpo. Beleza? Só que daí é o seguinte, vamos para o segundo passo. Observe que a massa variou. Eu queria que vocês observassem agora que eu tenho um novo ângulo de inclinação. Essas duas retas elas não são paralelas. Essa reta ela se aproximou um pouquinho do eixo aqui, ó, horizontal do eixo da aceleração. Eu tenho um novo ângulo alfa. Mas tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar aí. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Trigonometria no triângulo retângulo. Ou seja, a variação da força agora, dada lá pelos dois pontos trabalhados, 0,08 newtons.
e houve uma variação de aceleração quando se variou essa força sobre o bloco de 0,20 kg, uma variação de aceleração de 0,40 metros por segundo ao quadrado. Da mesma forma, eu quero agora a tangente do ângulo alfa, certo? Eu quero a inclinação dessa reta aqui. Variação da força pela variação da aceleração produzida. Mais uma vez, força por aceleração será igual a massa. A tangente de alfa vai te dar a massa, certo? Nesse caso aqui, ó, a massa seria 0,08, que foi a variação da força aí, pela variação da aceleração. Tranquilo, galera? Então a massa seria 0,20 kg, como o enunciado mostra aí também, né? A partir de um momento aí, a massa do bloco evapora e eu tenho uma nova inclinação gráfica. Tranquilo, galera? Respeitando a segunda lei de Newton, é isso que nós temos aí. Galera, espero aí que tenha ficado claro para vocês. Espero que nós tenhamos aí podido ajudar. Insisto, siga-nos em nossos canais aí, nas redes sociais, inscreva-se no canal, ative as notificações e se esse vídeo foi útil para vocês, deixe aquela curtida, por favor. Estamos aqui por vocês. Tem sido muito, mas muito gratificante trabalhar com vocês. A equipe Escola Online se encontra envaidecida e muito gratificada. Muito obrigado, galera, e até a próxima.